Outro dia eu fiquei bem feliz ouvindo Joel J falar um pouco dessa lógica, né? A ideia dos 7 anos de vida é uma ideia que, a partir do momento em que você nasce, até os seus 7 anos de vida, você tem uma programação biológica, mental, está escrito a gente vem de fábrica com isso, na verdade, de ter uma predominância do seu crescimento biológico. Então, dos 7 aos. Do dia que você nasce até os 7 anos de idade, você tem uma prioridade ali para crescer, aprender a andar, falar, interagir minimamente, e não morrer nem de fome, nem de frio, nem de calor, e saber pedir comida, dizer quando está com sede e por aí vai. Dos 7 aos 14 anos, essa predominância biológica continua para que as meninas consigam desenvolver as suas gônadas, consigam desenvolver os seios, e espera-se que venha um marco da primeira menstruação nessa lógica. A partir dos 14 até os 21, você tem a primeira experiência do seu primeiro 7 anos de vida com predominância psicológica. Você precisa entrar num jogo de muito mais velocidade, e aí eu coloco um adendo, porque a vida é um jogo. Todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa. Todo dia acontece coisa boa na vida de pessoas ruins. É por isso que a instância de frustração, ela é necessária. A frustração na infância, quando você está desenvolvendo os seus 2 primeiros 7 anos de vida, que tem predominância biológica, se frustrar é estruturante. Sim. Tá? Porque quando você chega dos 14 aos 21, você chega de asas mais fortalecidas para a velocidade do jogo do primeiro 7 anos de vida, que é psicológico. Tá? É ali que vem as primeiras experiências afetivas, as primeiras frustrações, ter que lidar com o processo de traição, com a troca, com os relacionamentos cada vez mais líquidos, né, que são relacionamentos superficiais e fugazes. Eu só fico, eu não quero namorar sério com ninguém, eu não quero experiência profunda com ninguém. Quando começa a aprofundar, por falta de habilidade emocional, de entender que é um terreno obscuro, de certo modo, os jovens dessa geração Z simplesmente saem porque não suportam desconforto e frustração, então eles simplesmente não se lançam ao prazer de descobrir coisas novas ali. E aí vai essa construção, né? Os 7 anos de vida que psicológicos são os mais predominantes ao longo da vida, porque aí a gente chega a 21, 28, até os 35 anos de idade, 42, 49, até bater lá nos 56, que começam as predominâncias espirituais. Não tem, de novo, a ver com religiosidade. É a experiência de você entender que mora em um corpo e existe uma instância que não é palpável, com experiências que muitas vezes não são dizíveis, a gente diz que são experiências indizíveis, e aí você vive a experiência real da existência do espírito, tá? De uma instância maior que vive em você como uma programação, um software mental que determina a tua personalidade e várias outras coisas, e você começa a ter essa experiência que já abre muito mais mão das questões materiais, e você está focado muito mais em outras instâncias, o tempo já não é tão importante, ele já não passa tão depressa, e ele passa no tempo dele, e você também está na harmonia, na serenidade. Mas isso tudo se espera quando as pessoas passaram por uma evolução desde lá do momento do nascimento, e as coisas foram se encaixando, né? Eu fico lembrando, por exemplo, discutindo isso com vocês, de um caso de uma paciente, por exemplo, que sofreu uma violência sexual e abusos do próprio avô. Nossa. E ela, quando se percebeu envolvida naquilo, ele era idolatrado pela família toda. E ela ficou pensando naquele peso, se ela contaria ou estragaria toda a imagem, a estrutura familiar. E ela optou durante anos da vida, todos os anos da vida, a se manter com aquele segredo indizível para ela até então, com ela. Imagine a chamada de responsabilidade, e ela colocando como isso gerou impactos de diversas maneiras nas relações afetivas. E para terminar de explodir esse contexto, ela simplesmente se dedicou extremamente às filhas por um motivo inconsciente que ela descobre na terapia, que ela não confiava em ninguém, porque se ela passou aquilo no seio da família dela, o que seria das filhas dela? Qualquer pessoa era um objeto de ameaça. Só que isso ficou inconsciente durante muitos anos. Então ela abriu mão da carreira, que era uma carreira próspera, ficou dependendo do esposo, estruturou toda a família enquanto ele crescia, alavancava a carreira dele. E quando o período passou, que as crianças viraram adultos,
aquele relacionamento já não fazia mais sentido e ele saiu da relação para trocar ela por uma outra experiência afetiva. Como fica a cabeça de uma pessoa assim? Então perceba que uma tomada de decisão lá atrás, por uma experiência que não deveria acontecer, antecipou algo que não existia maturidade para se tomar, né? Porque ela estava no momento ainda de predominância de crescimento biológico e foi invadida por uma condição de um jogo de uma velocidade que não era dela. Sim. Percebe? Então são as coisas Geram hediondas trauma, e trágicas que estão previstas, porque a vida é um jogo, de novo eu repito, por ser um jogo, por definição ela é injusta em muitos aspectos, e quando a gente prepara as pessoas que são nossas da família numa matriz que valoriza o processo da frustração, tá ouvindo, mamães? Deixe seus filhos se frustrarem. Você está fortalecendo e está dando realmente robustez para as asas dos seus filhos, que vão poder enfrentar voos mais altos e as turbulências e vão conseguir superar isso.